Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começa agora mais uma programação de fé com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início, então, nós teremos uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus. Oremos todos. Grande e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Senhor, nos encontramos em Tua bendita presença. Primeiramente, pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas muitas fraquezas, Senhor. E também agradecemos ao Senhor pela vida, pelas bênçãos, pela paz, pela saúde e por todas as vitórias que o Senhor tem nos concedido até aqui. Pai Celestial, peço a cura divina também em favor dos doentes, dos aflitos, dos problemáticos, que todos possam ser libertados, abençoados, pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Meu Deus, dá-nos a inspiração também para falarmos a Tua santa palavra. E não somente para quem vai falar, mas para quem vai ouvir também, que a inspiração divina esteja sobre todos nós.
E nós pedimos todas estas bênçãos no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, amados. A escritura que vamos ler está aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, nós vamos trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente, não é? Esta programação é publicada através do nosso canal aqui no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo, diariamente. E também ela é reprisada através dos nossos grupos de WhatsApp, não é? Portanto, se qualquer irmão ou irmã desejar fazer parte de um dos grupos de WhatsApp, o nosso número está aí na descrição do vídeo. É só fazer a tua solicitação e não esquecendo naturalmente de enviar o teu nome também para que o teu contato possa ser criado, não é? E ainda também em tempo lembramos que este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde temos cultos todos os domingos no horário das 18h30. E também na cidade de Campinas, nossos cultos são realizados ali na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, onde temos o nosso tabernáculo. E o horário dos cultos é 18h30 aos sábados. E todos são bem-vindos. E agora, meus irmãos, depois de darmos essas notificações, nós vamos então aqui para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos. 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus, antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como Deus na presença de Deus. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada leitura, não é? E agora nós vamos ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. Certamente os nossos irmãos que nos acompanham já perceberam que nós sempre optamos por aqueles hinos mais antigos, já de anos, talvez porque a gente já seja também um pouco assim mais antigo, não é? Então, ou sim ou não. Mas enfim, nós gostamos muito daqueles hinos mais antigos. Parece que ele tinha uma certa espiritualidade maior, uma seriedade, uma sinceridade maior e melhor, não é?
Então vamos ouvir. O nome do hino é Admirando. E quem canta esse hino é a dupla José e Dulce. Quem tinha os discos de José e Dulce se lembra deste hino, não é? Entre outros. Então esse é um hino muito bonito que chama-se Admirando. Muito bem, vamos ouvir então e depois nós voltaremos com a meditação da bendita palavra do Senhor, não é? Ouçamos e meditemos. buscar o seu povo para a sua glória. Amém, amém. Graças a Deus. Muito bom, então. Nós estamos com a mensagem Sede, conforme os irmãos que têm nos acompanhado, certamente já estão acompanhando também o estudo desta mensagem, não é? E nós estamos parados no parágrafo 59. E nós vamos dar prosseguimento, então, aqui a partir deste parágrafo. Vocês se lembram que ele estava falando sobre o cervo, né? Aquele animal que nós comumente chamamos de veado, não é? Então é o cervo. Então ele começa aqui assim no parágrafo 59. O cervo também aqui, verificamos que ele também tem outro sentido. Ele tinha dito então que o cervo tem um sentido quando ele é atacado por um animal, por um lobo
ou por um cão selvagem, e às vezes ele sangra, não é? Ele fica ferido, então ele corre e ele precisa achar água. Ele tem que encontrar de preferência um ribeiro, um riacho, um pequeno córrego que seja, para que ele então possa beber ali. E quando ele bebe, ele resfria, refresca o seu corpo, e aí o sangue começa a parar de jorrar, não é? Porque quando ele está correndo, o corpo está quente e vai aumentando o fluxo de sangue que vai se esvaindo cada vez mais, não é? Então ele já tem esse sentido, ele já sabe disto. Eu preciso encontrar água. E o Senhor Jesus Cristo disse que ele era a água da vida. Ele diz: quem crê em mim, uma fonte de água viva manará do seu ventre. Muito importante nós irmos fazendo o paralelo bíblico do que está na Bíblia com aquilo que nós estamos aprendendo aqui, não é? Então, o segundo sentido agora, que ele está dizendo que ele tem mais um outro sentido, o do olfato, que dispara um alarme nele quando seu inimigo está perto. Então, quando o inimigo está por perto, ele ainda não foi ferido, ainda, não é? Mas ele percebe a presença de um inimigo que é um predador e ele corre risco. Então ele tem um sentido que é através do olfato. Então o profeta diz aqui: desperta nele um alarme, e ele começa a observar onde está esse inimigo. Porque se ele primeiro não detectar onde está esse inimigo, ele pode correr do lado errado. Ele pode correr em direção ao próprio inimigo. Então ele precisa ter certeza que ele vai correr em direção contrária naturalmente, não é? Então, ele é dotado, esta pequena criatura, de um sentido para se proteger. E ele tem um pequeno alarme nele, certa coisa que ele sente cócegas no nariz. Olha que coisa interessante, não é? Então ele sente uma espécie de cócegas no nariz, então ele já sabe que é algum inimigo que está se aproximando, não é? Quando o inimigo está perto, pode sentir o cheiro do inimigo e ele sabe que você está lá e ele foge. Às vezes, a meia milha de distância, ele pode sentir seu cheiro e fugir ou do lobo ou de qualquer perigo. Então pode ser até, eu penso que pode ser até um caçador, não é? Que seja também um perigo para ele, e ele detecta o cheiro, porque você sabe que cada animal tem o seu cheiro peculiar, não é? Ali, então, ele sente, esse é um lobo que está vindo, isto é um cão que está vindo, isto é um ser humano que está vindo com uma espingarda. Então, ele é dotado dessa facilidade. Agora, São Paulo aqui estava dizendo sobre o cheiro de Cristo. O cristão naturalmente tem o cheiro de Cristo, não é? E Paulo disse, para a vida eterna. Agora, os que não são cristãos, que não são fiéis a Deus, eles têm também um cheiro, mas é um cheiro de morte, para a morte, não é? Então, continuemos. Ele é capaz de sentir porque foi feito dessa forma. Ele é um servo por natureza, e esse sentido nele
é apenas um dos sentidos que Deus lhe deu para viver através deles. E pensei, comparando o servo com um homem que está sedento de Deus, antes que o inimigo chegue ali. Há algo num filho de Deus que, uma vez nascido do Espírito de Deus, recebe o batismo do Espírito Santo. Há algo na pessoa que pode sentir o inimigo. Você pode tomar um homem quando ele está tomando a Escritura e lendo a Escritura e tenta injetar alguma coisa nessa Escritura que é contrária à Escritura. Um homem que é cheio do Espírito Santo pode... Aí o irmão Brana estala os dedos, não é? Ele pode, e ele instalou os dedos, se afastar daquilo, não é? Vamos em frente aqui, não é? Sentir isso rapidamente. Há algo fora do normal quando ele chega ao ponto e aquele pequeno sentido em particular ali, aquele é feito para proteger sua vida. Ele está falando, eu penso que ele está se referindo ao cristão. Mas vamos ver, pode ser que ele esteja também se referindo ao servo, não é? Porque ele está fazendo um paralelo, uma comparação aqui. Você não deve nunca aceitar qualquer coisa a menos que seja exatamente a palavra de Deus. Você deve ficar exatamente com essa palavra. E agora, somos protegidos por esse sentido enquanto estivermos no Espírito Santo. Você pode ir ler, e como por exemplo, alguém diz, eu vou ler em Marcos 16, e diz, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, ou pegarão nas serpentes, e beberão coisas mortíferas, não lhes faria dano algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. Agora, então você vê que uma pessoa se levanta aí e diz, agora, isso foi para a era apostólica, isso agora, rapidamente, se você recebeu o Espírito Santo, você foi dotado desse sentido. Ele dispara. Há algo errado aí. Está vendo? Tentam apresentar justificativas que é para outro dia, que na verdade você não precisa dessas coisas hoje, mas Jesus disse que esses sinais seguirão aos que crerem. Ele não falou quando, até em que tempo esses sinais os seguiriam, não é? Mas ele disse, seguirão aos que crerem esses sinais. Veja, há uma coisinha que dispara em você, uma pequena campainha, saber que isso está errado e que esse é o caminho da morte. Não é caminho da morte somente porque não acreditou na cura divina. Então, porque quem crê na cura divina põe a mão nos enfermos e os cura, né? E aquele que está doente
acredita também e espera que se coloque as mãos sobre ele para que ele possa receber a bênção, ou ele ou ela, não é? Agora, isto aqui, como ele disse aqui, é o caminho da morte, não é apenas em relação à cura divina, não. É caminho da morte espiritual mesmo, morte da alma, não é? Porque Jesus disse, se acrescentamos uma palavra a isto, ou tiramos uma palavra disto, nossa parte é tirada do livro da vida. Vejam, nem uma escritura. Devemos tomá-la exatamente do jeito que está escrita. E Deus zela pela sua palavra para cumpri-la. E sabemos que tem de estar exatamente certa. Assim, pois, não importa o que uma igreja diga, o que outra pessoa diga, se você nasceu do Espírito de Deus, você se torna parte da Bíblia. Isso é muito importante nós pensarmos. Se nós somos nascidos de Deus, a gente se torna uma parte da Bíblia, que é a própria palavra de Deus, não é? Deus disse a Ezequiel, o profeta, ele disse, toma o rolo e come-o. Então o profeta e o rolo tornaram-se parte um do outro. E assim é o crente quando recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo escreveu a Bíblia. E o Espírito de Deus é a palavra de Deus. Minhas palavras são Espírito. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hebreus 13:8. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E quando você é parte desta palavra, então deixe algo contrário a essa palavra vir. O irmão Brana estala os dedos novamente. Há uma pequena campainha que dispara rapidamente. Veja, é para adverti-lo de que a morte está a caminho. Nunca devemos fazer isso. Há também estas sedes são simplesmente naturais. Elas são naturais para o cristão. Elas são naturais para o ser humano. Há também sede de sucesso. Tantas pessoas hoje, como nós instruímos por causa desta sede, notamos recentemente que começaram a construir a universidade. E vamos lá, e as pessoas gastam milhares de dólares para enviar seus filhos para a escola, e é para universidades e faculdades e assim por diante, para receberem uma instrução para serem bem-sucedidos. Assim chamam na vida. Então, a pessoa vai para a faculdade para receber instruções e serem bem-sucedidas, não é? E chamam na vida. Mas agora, não tenho nada contra isso, contra faculdades e universidades, né? E estudos e nada disso. Ele disse, não tenho nada contra isso,
Agora, isso está bem, mas para mim você poderia receber toda a instrução do mundo e ainda não ter encontrado o sucesso correto. Isso mesmo, porque isso irá só temporariamente tornar as coisas um pouco mais fáceis para você aqui. Mas quando morre, você deixa tudo isso para trás e toda esta economia que temos. Eu estava dizendo isso o outro dia em Phoenix. Vale citar novamente que toda esta civilização moderna, todo o programa educacional, todo o programa científico é tudo contrário à palavra de Deus e sua vontade. Civilização é absolutamente, nunca haverá uma civilização no mundo que há de vir como esta. Esta é uma civilização pervertida. Deus teve sua primeira civilização sobre a terra quando falou suas palavras e elas surgiram, cada semente conforme sua espécie. E naquela civilização não havia morte, enfermidade, tristeza. E agora tomamos as coisas que estão no mundo científico, que foram colocadas aqui para permanecerem juntas e as pervertemos. E isso traz morte, como a bomba atômica. Não sei as fórmulas destas coisas, não é? Ele disse que não tinha conhecimento científico sobre as fórmulas destas coisas. Ele citou a bomba atômica por último aqui, não é? E poderia dizer isto errado. Eu, como não tenho conhecimento, não devo opinar, porque posso errar. Isso que ele quer dizer, não é? Pegam urânio para partir uma molécula, e uma molécula se rompe em átomos. O que isso causa, então? Simplesmente quase aniquila, simplesmente, e destrói tudo o que fazemos. Tomamos a medicina, juntamos essa fórmula com essa fórmula para curar isto e aplicamos em nós. E o que fazemos? Arruinamos a outra coisa. Agora, acho que vocês leram a Reader Digest do mês passado, que disse que nesta era em que estamos vivendo agora, que homens e mulheres, jovens, podem atingir a meia-idade entre 20 e 25 anos de idade. Pensem nisto, mocinhas na menopausa e 20 e 22 e 23 anos, meia-idade. Então ele está dizendo aqui que havia saído em uma revista muito popular nos Estados Unidos, não é? A Reader Digest, que as pessoas, as moças, estariam alcançando a menopausa de 20 a 25 anos por aí, né? É uma alteração na natureza. Mas eu vou terminar aqui este parágrafo e depois, se qualquer coisa que nós nos sentimos dirigidos, nós voltaremos amanhã e tornaremos a ler este mesmo parágrafo, não é? O que causou isso foi esse alimento híbrido e coisas que estamos comendo. Vejam, são as coisas,
o alimento e a vida que estamos vivendo. Os cientistas trouxeram isso para nós e, fazendo isto, eles estão matando vocês. Amém. Chegamos ao parágrafo 70, né? Mensagem sede. E agora nós vamos orar então para nós darmos encerramento em mais este programa. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor por todas estas bênçãos, pelos ensinamentos do Teu Espírito Santo através do Teu profeta, do mensageiro. Nós agradecemos por todas as bênçãos. Peço a cura em favor de todos os filhos. A cura vem de Deus e nós pedimos que todos sejam curados, abençoados, o trabalho de cada um seja próspero, os negócios, que o Senhor dê solução para as necessidades de cada um, ó Pai. E é no santo nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Meus amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e, permitindo Ele, nós estaremos de volta juntos em nossa próxima programação. Amém e amém.